Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast. Estou de volta finalmente, depois de muito tempo. Aplausos. Uhul! One, two, three, Aqui quem tá falando é o Otávio, de Curitiba, diretamente de Curitiba, e agora, inclusive, o motivo de eu estar ausente é justamente por conta do nascimento do meu filho. Mais palmas, Rafa. Ai, ai. Mas enfim, é isso aí, o Gustavo chegou ao mundo, está aqui, por isso que eu me ausentei por alguns dias, ele está inclusive agora com 4 dias de vida, e eu estou muito feliz aqui podendo voltar a gravar com vocês. Que beleza! Isso aí, galera. E só pra mais uma coisinha, eu queria agradecer aos meninos publicamente aqui, que tocaram perfeitamente o podcast sem mim, e, enfim, tudo saiu nos conformes e a gente conseguiu manter a periodicidade aí e encaminhando os episódios pros nossos queridos ouvintes. E também aproveito, galera, pra falar pra vocês que no mês que vem iremos completar 3 anos de vida. Nossa, mãe. 3 anos de Biomedcast. Cara, 3 anos, né? Eu de participação vai ser o quê? 2 anos e 6 meses, por aí. Você entrou no quarto Biomedcast. Mas eu vi nascer o podcast. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Biomedcast foi o primeiro episódio lá, o da biomedicina. Que na verdade não é o primeiro, né? É o segundo. O segundo primeiro. Mas show, né? Muito tempo. Cara, mas então aproveita e se apresente, Luiz. Então, pessoal, me apresentando aqui, sou o Luiz, diretamente de São Leopoldo. E o tempo aqui hoje, o tempo tá quente, cara. Tá fazendo um calor aqui que tá parecendo o Rio de Janeiro. Mas vamos lá, hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante. A gente vai falar sobre peixe e avatar. Imagina o que vai dar nisso. Então, vamos lá. Hoje a gente vai citar o James Cameron aqui, né? O James Cameron. Primeiro Biomedcast em 3D. Hoje a gente vai falar do Avatar. O preço do Biomedcast vai ser o dobro, galera. Então, agora se preparem aí, tá? Super valorizando. Então aqui é o Rogério de Curitiba também. Tá ameno hoje aqui, tá tranquilo. De manhãzinha, todo mundo dormindo, mas vamos lá. Isso aí. Muito bem, galera, muito bem, muito bom, como sempre. Então, como a gente disse, né, o Luiz bem disse, a gente vai falar sobre peixe e sobre Avatar. Quem aqui já assistiu, aliás, quem aqui não assistiu Avatar? Difícil, hein? Difícil. Na época que lançaram foi um reboot, né? Uma febre, né? Eu lembro que realmente uma febre mesmo. Vocês foram, né, no cinema assistir isso, pelo amor de Deus. Eu lembro. Eu fui. Com certeza. Eu lembro que eu fui com meus avós, inclusive levei eles pra ver o filme, porque olha só. Ali foi oficialmente o primeiro 3D, né? Porque aqueles óculos vermelho e azul, aquela porra lá, não era nada não, né? Foi oficialmente o primeiro 3D e oficialmente o último, porque desde então só filme merda 3D, né, cara? Depois acabou, não teve mais. Filme ruim 3D pra caramba. 3D é só pra recolher dinheiro. Eu prefiro ver em 2D atualmente, não sei vocês. Eu sempre procuro ver 2D. Eu também. Eu fui uma vez no 4DX aqui em Curitiba, que cara do céu. Até que legal, assim. O que vale a pena, dependendo do filme, você vê em IMAX, né? Mas aí depende do filme também. Mas então por que a gente tá falando do Avatar aqui, né, gente? Vamos falar a verdade. Não vamos perder o foco, exatamente. Vamos fazer essa conexão, né? Porque se a gente for pegar o do filme, o Avatar ali é essa conexão entre o ser humano, né, e uma outra espécie, digamos, né? Uma outra espécie, né? Fazer um outro ser, isso. É uma conexão, né? Uma ligação. Isso. Exatamente. É uma ligação distante ou separada, vamos dizer assim, né? E é justamente isso, né? O peixe em questão é o peixe zebra,
e ele foi utilizado como avatar, ou seja, como uma carapuça, vamos dizer assim, para o pessoal que não entende esse código de avatar, enfim, essa definição de avatar. Acho que pode ser, né, uma carapuça. Ele foi como se fosse um host, né, um hospedeiro do... Um hospedeiro, isso é uma boa. Um hospedeiro das células cancerígenas daquele paciente. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui sobre esse artigo que foi publicado agora, 3 dias atrás. Um dia depois que o Gustavo nasceu, inclusive. Dia 23. 3 de agosto, então, foi publicado um artigo, né, que chamou bastante atenção da comunidade científica para uma possível nova arma contra o câncer, né? E no caso, essa arma, ela, na verdade, ela é um peixe, mas conhecido como zebrafish, né? Ou peixe zebra, né? Mas todo mundo fala zebrafish. Dificilmente, até aqui no Brasil, você vai ler artigos ou você vai pegar livros que eles falam o peixe zebra, né? Todo mundo usa zebrafish mesmo, mais conhecido. É um peixe bem usado em pesquisa científica, né? Exato, Ele é um modelo animal, assim como o rato, como o camundongo, às vezes até como... Macaco-resmo. Macaco, tudo isso. Macaco-resmo. Ele é um modelo animal, que é bem utilizado em diversas áreas da pesquisa, mas a gente vai falar disso, né, adiante. E um dos grandes problemas, inclusive quando a gente fala em tratamento anti-câncer, é a falta de metodologias que permitam identificar como um tipo de câncer irá responder à terapia escolhida. Isso né, pessoal? Quando a pessoa lá tá com um tipo de câncer, normalmente já num estágio mais avançado, sempre é preocupante o estado do paciente quando a gente vai dar uma terapia. A terapia, inclusive, ela pode piorar o paciente, ela pode deixar ele mais debilitado do que ele já estava. Então, o médico saber escolher qual é a terapia que vai ser utilizada para o quadro daquele paciente ainda é complicada, mesmo que o médico seja um oncologista, por exemplo, muito experiente. Então, o que vai acontecendo hoje em dia? Como é que a gente faz? É aquela coisa da tentativa e erro, né? Claro que o médico faz um estudo antes para saber como é que ele vai fazer aquela dosagem para aquele paciente. Se ele não responder aquela terapia, ele vai lá, troca para uma outra. Se ele não responder aquela terapia, ele vai lá e troca para uma outra. E assim vai. E qual é o grande problema? É que isso vai acabando, vai levar o paciente por uma série de terapias que realmente podem expor a fármacos desnecessários, e isso acaba, como consequência, aumentando a toxicidade que ele vai receber. Então você vai tentativa e erro, você acaba expondo o paciente muito mais do que o necessário, às vezes, para cumprir aquele tratamento, né? Então, um grupo de pesquisadores aí que publicou o artigo, eles implantaram células tumorais de humanos, né, em larvas desse peixe zebrafish. E aí, cada peixinho daquele virava um modelo do câncer daquele paciente específico, né? Aí eles conseguiam testar os tratamentos na larva, no peixe, depois em desenvolvimento, né? E já ver qual o medicamento que funcionava melhor, que dava menos efeito colateral, que eliminava o câncer mais rápido para usar depois no paciente, né? Então ele virou meio que um avatar das células tumorais, do câncer daquela pessoa, né? E na verdade esse tipo de técnica já era utilizada antigamente, né? Antigamente eu digo assim, enfim... 5 anos atrás. Exatamente, né? Já existia na literatura o registro da criação de outros avatares, né? Como é chamado zebrafish, no caso, né? Só que, na verdade, o modelo era rato, né? O que eles usavam eram os ratinhos. O grande problema, na verdade, é que esse tipo de rato, avatar, ele possui um custo muito alto para ser produzido, né? E o peixe é muito mais em conta. E, além disso, o veredito pode demorar de 2 a 6 meses para ser entregue. Então, além de ser caro, ele demora para ser entregue. Agora, peixe é um negócio que tem muito fácil. E se reproduz muito rápido, né? Ele cresce rápido também, né? Ele cresce rápido. Então, como o Otávio já também falou agora, que é muito caro você produzir um rato avatar com células tumorais humanas, esperar ele crescer, fazer todas as análises, demora muito. Então, 6 meses para um paciente oncológico debilitado é muito tempo, né, para escolher a terapia, né? Nesse caso, eles já vão estar testando várias, né? O que acontece é que, para quem já está bem acostumado, inclusive, com pesquisa, já deve saber que o peixe zebra ele é um excelente modelo animal para diversos estudos, principalmente por 2 motivos. Eles são baratos e eles crescem rápido. Ou seja, você vai ter um custo muito menor e você vai poder ver esses resultados mais rápidos, porque eles se desenvolvem de uma certa maneira acelerada.
né? E aí a gente pode, inclusive, se perguntar, eu até coloquei aqui na pauta que uma pergunta que muitas pessoas podem se fazer é aquela, se perguntar assim, então por que a gente não utiliza sempre o peixe, né? Só tem vantagem nisso, ele é barato, ele cresce rápido, vamos abolir o uso dos ratos, de macacos, etc. Por que então a gente não só usa peixe? Responde aí, Roger. Bom, é que, né, pelo jeito aí vamos usar só peixe, mas sempre tem um lado negativo, né? Primeiro que ninguém pensa no bem-estar do peixe, né? Tadinho do peixe. Mas o problema, e o maior problema mesmo, é que o zebrafish, ele tá muito longe da gente na escala evolucionária, né? Então, uma espécie totalmente diferente, tem que ver se essas células se comportam ou não do mesmo jeito, né? E se ele vai responder ou não à terapia. Se tá no zebrafish ou se tá no ser humano, vai fazer muita diferença nessa terapia, né? Então, por conta disso, não é ainda... Você tem que testar vários tipos de câncer para ver quais são as diferenças e quais são as semelhanças, né? Onde que a gente consegue tratar igual e ter as mesmas informações e onde que a gente não vai conseguir fazer esse tipo de trabalho, né? Eles chegaram a testar isso, né, Otávio? Pois é, cara, eles chegaram a testar isso e perceberam que o zebrafish ele tem um comportamento muito bacana para essa questão de ser um avatar, né? Para esse estudo sobre câncer. Né? Ele foi tão animador que foi possível identificar 3 características comuns aos tumores sólidos de humanos, né? No caso, quais são as 3? Divisão celular rápida, que é clássica, né? Formação de vaso sanguíneo, né? Para suporte nutritivo, que a gente fala angiogênese, e habilidade de se espalhar, né? No caso, a metástase, no caso, para outros lugares do corpo. Então eles eles conseguiram identificar essas 3 características que são comuns para os tumores sólidos de seres humanos, né? Bacana isso, né? Muito bom. É bem bacana isso. E para eles saberem, não bastava saber sobre essas 3 características, mas eles precisavam ver como é que eles iam responder, por exemplo, a quimioterapia, né? Então o que eles fizeram? Eles utilizaram 2 tratamentos quimioterápicos, né? Uma série de drogas que formam, que eles chamam de... não é round, normalmente eles falam... Amplo espectro? Coquetel, eles usam coquetel, às vezes a palavra, que é uma mistura de medicamentos quimioterápicos para um protocolo de tratamento. Acho que é assim que fica mais. Sim. Então eles utilizaram 2 protocolos, acho que assim fica melhor da gente botar. E eles, e o interessante, que eu até, quando eu tava lendo o artigo, eu fiquei pensando como é que eles aplicaram isso no peixe. E eles colocaram na água do peixe. Caramba! Ficavam diluído lá na água. Então, pessoal, recapitulando, esses peixes, eles não injetaram os tumores quando os peixes já estavam adultos. Era quando ele estava numa fase larval ainda, quando os peixinhos eram larvinhas. Então, essas células tumorais humanas foram aplicadas nessa fase. Então, dá um fast forward, uma velocidade aí pra frente, né? Dá uma acelerada no tempo, eles cresceram. E aí foi quando eles colocaram, então, os tratamentos já com essas células tumorais humanas. Os peixes já tinham essas células desenvolvidas neles, ou seja, eles já tinham desses tumores, eles colocaram na água. E o que foi interessante é que deu para observar que alguns tumores encolheram e outros não, dando suporte a essa hipótese de que o zebrafish avatar pode sim sinalizar drogas que são eficientes e ineficientes. Olha que demais, cara, demais. Sem precisar do ser humano, né? Isso aqui é bacana, a gente tem que sempre lembrar disso. Não vai testar no ser humano. Se ele já conseguir eliminar as drogas que não funcionam, já é um grande avanço, né? Exato. Você pegar lá, essa aqui não teve nenhum desenvolvimento no zebrafish, então acho que essa que a gente pode descartar do tratamento do paciente. Vamos fazer um coquetel com essas outras, né? Uma outra coisa é que os pesquisadores injetaram células de 5 pacientes diferentes, em larvas ali do zebrafish diferentes, né? Para dosar a combinação dos fármacos quimioterápicos que aqueles pacientes receberam. Aí, para ver, tipo, se no paciente teve desenvolvimento ou não, e no peixe teve ou não aí a diminuição do câncer, né? Então eles fizeram essa combinação, colocaram lá a célula que era exclusiva daquele paciente naquele peixinho, o tratamento igual que ele estava sendo utilizado também naquele mesmo aquário, para ver qual que era a diferença que ia acontecer entre um e outro, né? Então, e apenas um dos casos não mostrou correlação entre zebrafish avatar e o paciente no caso, né? Então, mas nos outros 4, né, a gente teve uma resposta ao tumor no zebrafish e foi parecida com a dos pacientes, né? Então, tiver uma correlação de 80%, tá ótimo, né? 80% de correlação. Claro, pensando 1 para 5, né? Um caso em 5 é 20%, mas a gente tem que pensar que
assim, se você conseguir, na maioria dos casos, eliminar uma quimioterapia de um paciente que não seja eficiente para aquele caso, poxa, seria ótimo. Né? Sem dúvida. E essa correlação que eles fizeram, inclusive, Otávio, eles fizeram mais ou menos uma proporção de quanto o tumor... digamos assim, o paciente 1, ele tinha o seu zebrafish avatar 1. Então, o 2 tinha o seu zebrafish avatar 2, né? Cada paciente ali tinha um peixinho pro seu tumor. Então, a correlação principal que eles fizeram foi realmente na diminuição do tumor. E eles viram que a proporção de quanto diminuiu no peixe, utilizando uma dose proporcional e um tempo proporcional de tratamento, foi muito parecida com a do ser humano. Então, isso que eles falaram, realmente os resultados são muito bons, né? E mesmo que eles não tenham sido primeiros grupos a testar essa hipótese em zebrafish. Então, se você for procurar no PubMed, por exemplo, outras pesquisas utilizando o zebrafish avatar, você já vai ver, né? Na verdade, não é nada inédito, mas eles foram o grupo de pesquisa que chegaram, né, aos melhores resultados até hoje. Essa comparação foi muito próxima. Olha que bacana. Uhum. É um resultado bem animador e tal. Acho que tudo a gente pode ver mais linhas de pesquisa aparecendo aí com zebrafish. Acho que é algo que é possível fazer até no Brasil, né? Uhum. Não parece ser nada assim do além. Mas assim, a gente tem que descartar também que nem todas as drogas funcionam, né, com o zebrafish, né? Então a gente precisa fazer testes mais profundos aí pra ver que tipo de estudo a gente realmente consegue fazer, assim, pra não ter falsos negativos, falsos positivos, né? Exato. Então, a gente sabe que a droga XYZ, ela só funciona no ser humano por causa de tal e tal mecanismo que no zebrafish não tem, por exemplo, né? Precisa, de repente, de uma passagem no sistema hepático lá pra transformar a droga e pra ela ativar e tal. Então, precisa entender um pouco mais dessa farmacologia que acontece no peixe pra ver se é igual ao do ser humano e se vai conseguir ter um resultado equiparável, né? Mas ainda assim, acho que é um grande avanço, dá pra gente fazer várias pesquisas aí e realmente no futuro melhorar o tratamento do câncer dos nossos pacientes aí, que tem essa doença tão triste, né? O que vocês acharam aí, gente? O que vocês querem discutir? Show demais! Eu acho, assim, super evolução, né? Eu acho que a gente precisa também lembrar das desvantagens, né? No caso que a gente comentou, que o Luiz, inclusive, comentou lá no início, de ser um pouco distante do ser humano, né? Enfim, na escala evolutiva. Mas eu acho que a gente tem que ver com ótimos olhos, com bons olhos, né, esses resultados, assim. Eu acho que realmente foi uma grande descoberta, vamos dizer assim, essa correlação, né. Imagina no futuro você tendo a pessoa tratando com câncer, do lado tem um aquário lá com um peixinho, que eles vão testando o medicamento pra ver se funciona ou não, imagina. Ou no futuro próximo, onde está o Nemo, o peixe tem um câncer nas costas, vazou, tentando pegar ele de volta, colocar. E um ponto que eu acho que é importante eu vou colocar aqui na discussão, né, que na verdade é o seguinte, eu acho que é um baita avanço, tecnologias, vamos dizer assim, outros avanços, outras terapias que hoje em dia, por exemplo, a imunoterapia, que a gente já falou aqui no Biomedcast, eu vejo como mais futuro, assim, mais pra frente, sabe? Eu creio muito, assim, né, nessa questão mais direcionada, sabe? No caso da imunoterapia, no caso, sei lá, contra o câncer. Talvez seja possível testar essas novas terapias com o modelo animal do peixe, né? Aí a gente conseguiria aliar, né? Tem tecnologias inovadoras, a gente precisa provar que elas funcionam antes de fazer estudos em humanos, que é super complicado, até ter pacientes e tal, pra colocar no estudo, na pesquisa clínica e tal. Uma das etapas nesse processo de testes e tal pode ser no modelo de peixes também, né? Aí, como eles são mais rápidos para se desenvolver e tal, aceleraria o desenvolvimento dessas drogas, né? Então também tem esse lado, né? Que não só do tratamento ser individualizado, né? Que seria um dos casos aí para você usar o modelo animal, que você pegar a célula daquele próprio paciente para testar o próprio tratamento que ele vai receber, mas no desenvolvimento de drogas novas, né, que também pode ajudar bastante a acelerar esse processo.
Não, sem dúvida. E tornar menos custoso, né? Não, e eu acho uma coisa que é interessante, é que na ciência as coisas acontecem com uma velocidade tão grande, então tem um mês que descobriram uma coisa, no mês seguinte vão lá e vão refutar aquilo, já descobriram uma outra, um outro jeito de fazer algum experimento que os pesquisadores fizeram, mudaram os resultados, não é bem assim e tal. Talvez, por exemplo, esse artigo do Zebrafish Avatar reacenda nos pesquisadores a ideia, como vocês falaram, de testarem talvez outras terapias. Eu acho difícil, inclusive um dia eu queria fazer aqui, a gente tem que fazer um episódio sobre imunoterapia, que foi o tema do meu trabalho de conclusão. Fiquei quase 1 ano e meio aí escrevendo sobre imunoterapia e radioimunoterapia. Eu acho que o grande problema de você testar uma imunoterapia tá nos anticorpos monoclonais. E os peixes, por exemplo, eu acredito que eles não tenham essa mesma imunologia que a gente poderia, por exemplo, encontrar em ratos. É verdade. Então, o limitante também... Os antígenos de superfície são diferentes, né? Tudo. Então a gente tem que também começar a ver esse modelo, quais são os limites dele. Tanto que a gente sabe que já era possível crescer tumores em peixes, então isso já era algo que dá para ser feito, mas a gente não pode fugir da fisiologia, que é aquilo, pessoal. Por que a gente utiliza rato? Ou por que algumas pesquisas utilizam macacos? Porco, né? Porque a fisiologia é a que mais se assemelha com o ser humano. Eu já vi um monte de gente falar, essas pessoas radicais que são contra testes em animais, não entendem que existe um rigor muito grande por trás, uma ética muito forte também, não é fazer porque você, quero ver no animal, é porque realmente é a melhor forma que a gente tem hoje em dia. Quem sabe no futuro, tomara que não precise mais usar, mas a gente tem que ver a fisiologia. E a pessoa fala, mas quer dizer então que o rato é igual ao ser humano? Você compara um rato com o ser humano, com a fisiologia? Eu já vi isso até de gente que é da área, tipo, da biomedicina. Cara, dói até no ouvido ouvir uma coisa dessa, mas eu realmente já ouvi, a pessoa perde os limites da loucura. Mas é aquilo, pessoal, é claro que a gente não é igual a um rato, é claro que a gente não é igual a um porco, é claro que também a gente não é igual a um macaco, por mais que nós temos semelhanças muito, muito fortes, mas fisiologicamente falando, processos fisiológicos são parecidos, eles podem ser comparados, é tudo um modelo de comparação e proporção. Então é isso que a gente também tem que ver. Eu não sei muito sobre fisiologia de peixe, anatomia do peixe e tal, mas eu acredito que a parte da imunoterapia não se encaixa muito bem. Mas, quem sabe, vai se encaixar. Vai que eles criem aí um zebrafish pela CRISPR-Cas9 que tenha os mesmos antígenos de superfície, sei lá. Eu não duvido mais nada da ciência. Eu também não. Pois é, galera. Então, eu acho que essa discussão vai longe, né? Se a gente deixar aqui fomentando isso, mas eu acho que vale a pena a opinião do pessoal de casa também, né? Não sei o que vocês acham, mas... Claro. Deixa aí nos comentários. Tô achando que vai ter ouvinte aqui que já vai passar no pet shop lá e comprar um casalzinho de zebrafish. Pois é, né? Just in case, né? Né? Eu vou tomar esse medicamento aqui, vamos ver se funciona. Vai lá, dá no zebrafish. Então é isso, galera. A gente conta com a opinião de vocês lá nos comentários, no Facebook, no Instagram, qualquer lugar. A gente quer a opinião de vocês aí, tá bom? E para finalizar, vamos só relembrar aí onde o pessoal nos encontra. E assim, primeiro, agradecer aos nossos padrinhos que continuam com a gente aí, né? Firme e forte. Muito obrigado. Exatamente, muito obrigado, pessoal. A gente sempre lembra deles, porque, enfim, desde o início o pessoal continua contribuindo aí com o Biomedcast para fazer a manutenção do site. A gente teve um problema aí, não sei se o pessoal acabou vendo. A gente ficou uns dias fora do ar aí, que o nosso querido servidor deu um baita problemão lá. O pessoal se manteve firme e, assim, graças a eles a gente consegue manter a edição do Biomedcast, a gente consegue manter a hospedagem, o domínio, que a gente teve que renovar agora, né, completando 3 anos já, enfim.
Então é isso, galera. Muito obrigado aí pelo seu download, pela sua audiência, e a gente espera vocês nos próximos episódios. Onde que o pessoal consegue nos encontrar aí, só pra deixar claro aí pro pessoal? Procura Biomedcast, né, galera? Fácil. Em tudo. Biomedcast em tudo. Facebook, Twitter. Estaremos lá. E mais fácil ainda, é só você ir aqui na descrição do episódio. Vai ter todos os links das nossas redes sociais, nosso WhatsApp. E também vai ter lá o link pro artigo pra você, se você se interessou e quiser ler mais sobre ele, o link pra você acessar ele completo tá aqui na descrição do episódio. Se quiser replicar aí na tua universidade, né? Bota umas ideias aí no teu professor. Vamos fazer o negócio com a Pepe, né? É, aí, ó. O Medcast falou que é legal. Ei, deixa eu só fazer um comentário agora que chegou no final do cast. Tem que fazer um comentário aqui. Tem uma ouvinte nossa que estudou lá na faculdade, foi sua aluna, inclusive, Roger. Ela ouvia a gente e não sabia que nós éramos nós. Como assim? Ela não sabia que eu era professor dela. E ela, na verdade, ela foi visitar o Gustavo na maternidade, que ela é amiga da Letícia. Né? O nome dela é Nina. E ela chegou, poxa vida, ela falou, nossa, eu sei quem é você mesmo. Você sabe quem é, Roger? Agora ela tá na Federal. Eu sei quem é. Nossa, gente boníssima. Capaz que ela não sabia que era a gente. Pois é. Então um abraço pra Nina. Você vê que quando eu vou dar aula é outro personagem, entendeu? Tenho lá, eu falo do sério, assim e tal, com bigodinho, monóculo, cartola. É isso aí, galera. Mas muito obrigado a todos pelo download. Muito bom estar de volta aqui com vocês gravando. Infelizmente o Brunão não pôde estar, né? Porque ele tá bem louco lá também. Não com filho, mas com um filho que não chora. É outro filho, né? Uma dissertação que não chora, mas faz ele chorar, eu acho. Eu acho que sim. Quem chora é ele. Mas logo estará de volta também. Logo. É isso aí então, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu, galera. Valeu, tchau. Tchau.